Namastê! Estamos para falar de mais uma aula sobre os mitos relacionados ao yoga e hoje especificamente abordando o tema da linguagem científica, como conciliar com a linguagem tradicional, inclusive como lidar com certos paradoxos. Então as pessoas normalmente, quando começam a falar sobre as práticas de yoga, sobre conceitos como, por exemplo, Kundalini, Idai Pingalai Sushumna Nadis, chakras, que já abordamos aqui nesse mesmo curso, costumam mesclar um pouco uma linguagem tradicional com uma linguagem científica contemporânea. Só que ao fazê-lo, costumam entrar em muitas contradições. Então, por exemplo, é comum ver as pessoas associando chakras a glândulas endócrinas, tentando explicar chakras ao mesmo tempo que falam de hormônios. E aí, isto cria uma confusão bastante grande, porque de fato são conceitos bem diferentes e que vêm de abordagens muito diferentes também em relação ao conhecimento. Eu não posso confundir esse corpo humano aqui, tal como anatomicamente estudado, dissecado, né? E observado a partir de parâmetros objetivos, com as experiências que os yogis foram tendo ao longo da história e que os permitiram ter percepções de si mesmos que motivaram a criação de uma linguagem simbólica. Então, é muito comum que a gente costume tender ao literalismo quando fala desses conceitos que, repito, são simbólicos. Por exemplo, chakras, já abordei, mas volto a abordar levemente. Temos 7 chakras, eles estão em tais posições, eles têm tal formato, eles têm tal cor. Não é que eles têm tal formato, têm tal cor, estão em tal posição. Não é isso. Não temos uma realidade objetiva nessas posições que nos permita afirmar isso. O que a gente tem que ter bastante claro em mente é que chakras são conceitos simbólicos e muito mais ligados a uma proposta do que a uma descrição de algo real. Então o chakra não é real, professor? Então é uma mentira, uma ilusão? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que os yogis foram buscando experiências, interiorizando-se e observando a si mesmos nessas experiências e começaram a propor que onde talvez tivesse algumas vivências interessantes, se criasse ali algo que pudesse ter um nome, um conceito, que fosse associado ou compreendido, pelo menos em termos, de acordo com a experiência que tinham. Por exemplo, quando se fala que aqui no alto ventre, a sede do elemento fogo, do Jatar Agni, o fogo da digestão, ninguém está querendo dizer que aqui exista uma fogueira queimando, ou tampouco que anatomicamente ou fisiologicamente existam fenômenos que se assemelhem muito ao próprio fogo no sentido literal. Mas, sim, a gente pode ter experiências nessa região, tais como geração de calor, tais como até sensação de queimação, se eu estou com, por exemplo, o estômago fragilizado, E isto pode ser associado simbolicamente ao fogo. Daí, a gente ter toda esta descrição de um corpo que é chamado um corpo sutil, mas que não necessariamente deve ser compreendido como uma realidade parafisiológica. Tá certo? E muitas vezes, quando a gente também tenta entender isso de maneira tão objetiva, a gente se trai, porque os próprios textos que trazem esse conhecimento tradicional não são concordantes entre si, não trazem uma única versão. Ora, se é uma realidade tão objetiva, então por que há diferentes versões? Por que há diferentes sistemas de chakras, que a gente tende a conhecer e difundir muito um deles modernamente, de 7 chakras, nas 7 posições que todos aí devem saber, mas não é o único sistema que foi apresentado ao longo da história. Muitas outras sistematizações de chakras apareceram com outros números de chakras e até com outras posições. Mas o que elas têm em comum? Todas elas colocam os chakras alinhados com o Sushumna, com o nosso eixo central. Então, o que se quer dizer é que quando você quer
desenvolver uma consciência de unidade, você deve se abstrair das polaridades, direita e esquerda, masculino e feminino, sol e lua, e se concentrar no eixo central, que representa a união dessa dualidade. Então, isso é o motivo desse simbolismo. Não é porque a pessoa deu na telha e colocou o chakra naquela posição, sem nenhuma motivação, sem nenhum porquê. Há um porquê, mas repito, ele é muito ligado a essa proposta simbólica. Quando a gente fala também de nadis, veja, é muito comum a gente descrever nadis como se fosse um canal lá por dentro do corpo que tem aquela localização muito bem definida. Então, por exemplo, Ida e Pingala, os nadis principais ligados à polaridade lunar, o Ida, lado esquerdo, e solar Pingala, lado direito. É comum as pessoas representarem esses nadis dessa maneira aqui, ó, se encontrando neste ponto, depois se cruzando aqui na garganta, se cruzando no peito, se cruzando no alto ventre, se cruzando no baixo ventre, até chegar lá no assoalho pélvico. Vão serpenteando. Mas será que é assim que esses nadis são descritos em todos os textos? Então veja, eles podem ser descritos de formas diferentes, representados de formas diferentes. Só para trazer aqui duas descrições que fogem a essa regra. A descrição de dois textos importantes de Hatha Yoga. O Vashista Samhita, esta versão editada lá em Kaivalya, e o Hatha Tattva Kaumudi, essa versão editada lá pelo Instituto de Lonávala. Então veja como Hatha Tattva Kaumudi, Hatha Tattva Kaumudi, né? Como ele descreve Ida e Pingala. Ele diz, Pingala, Ida e Pingala, respectivamente, nos quais o Sol e a Lua se movem continuamente, se originam no coração de Kanda. Kanda está aqui no baixo ventre, né? Praticamente já não, na região pélvica. E atravessam o corpo através do lado esquerdo e direito, respectivamente. Então ele diz que o Ida corre todo o tempo do lado esquerdo e o Pingala todo o tempo do lado direito. Ele não fala em nenhum momento de qualquer ideia que possa sugerir que esses canais se cruzem de um lado para o outro. O mesmo fala aqui o Vashista Samhita. Então, se você pegar uma passagem aqui da Vashista Samhita, por exemplo, descrevendo especificamente o Ida, tá? Ele vai dizer exatamente isso, que Ida, não marquei a página, né? Mas tudo bem, não precisa achar. O Ida está apenas do lado esquerdo, e em contrapartida Pingala apenas do lado direito. Então vejam, pessoas, o quanto é importante a gente começar a confrontar esses conhecimentos para entendermos que quando se trata de uma linguagem simbólica, ela não é muito objetiva, e não sendo muito objetiva, ela não se baseia numa realidade descritiva, muito clara ou precisa. Essa linguagem vem do modo como nós procuramos atribuir significado às nossas experiências. E acho que essa linguagem não é invalidada pelo conhecimento científico contemporâneo. Ao contrário, a gente tem que saber que cada macaco está no seu galho. O conhecimento científico contemporâneo existe para descrever as coisas de maneira muito objetiva, através de mensurações. E o conhecimento, baseado nesta visão simbólica, ele reflete as experiências subjetivas que os yogis foram tendo ao longo da história. E esse conhecimento, essa linguagem pode continuar sendo utilizada sempre que a gente estiver buscando esse mesmo grau de interiorização, essa mesma perspectiva de eu observando a mim mesmo para perceber em mim características que se assemelhem a esses elementos, esses princípios que estão descritos nessa linguagem simbólica. Então, assim o vejo e entendo que é importante repensarmos muitas questões a partir daí, sem fazer saladas com diferentes linguagens que vêm de diferentes perspectivas de observação. Perfeito? Bom, vou hoje ficando por aqui. Agradeço a vossa presença aí. Namastê.